Vamos iniciar aqui então, nós vamos trabalhar 3 correntinhas e eu vou fazer uma correntinha aqui na minha primeira correntinha de base. Feche com uma argolinha e aqui agora nós vamos subir uma correntinha que vai estar representando meu primeiro ponto baixo. Venho aqui dentro da minha argolinha e vou trabalhar mais 5 pontos baixos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Feitos 5 pontos baixos, nós vamos fechar aqui na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, vou subir uma correntinha e vou trabalhar um aumento já no meu primeiro ponto de base. Iremos para o próximo ponto e vamos trabalhar novamente um aumento. Então, aqui nessa segunda carreira, eu trabalho o aumento em todos os meus pontos. Então, se iniciamos com 6 pontos baixos, para essa próxima carreira, iremos ficar no total de 12 pontos baixos. Já. Finalizada a nossa segunda carreira, eu venho aqui na minha correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos subir uma correntinha e nessa carreira nós vamos começar a intercalar os nossos aumentos. Então, eu vou para o meu próximo ponto, onde eu vou trabalhar aqui então o meu aumento. Trabalho um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo. E um aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira. Chegando ao final, você fecha na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Nessa carreira, iremos ficar no total de 18 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos trabalhar uma correntinha. E eu venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo apenas. No nosso próximo ponto, eu vou trabalhar então o meu aumento. Então, aqui para essa próxima carreira, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos, lembrando que é um para cada um dos pontos de base e o próximo com aumento. Seguiremos assim por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo apenas. No próximo, um ponto baixo. E no próximo é que eu vou trabalhar o meu aumento. Então, agora aqui o nosso intervalo para ter um aumento é de 3 pontos baixos. Então, vamos lá, ó. Tenho 1, 2, 3. E no meu próximo ponto, eu vou trabalhar o meu aumento. Seguiremos dessa forma por toda a nossa carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira em aumento, nós vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar mais 3 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, aqui, se você contar a sua correntinha, já está contando como um ponto baixo. Então, temos 4 pontos para poder, então, trabalhar o meu aumento. Então, novamente, agora o nosso intervalo passou de 4 pontos para obter um aumento. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E um aumento. Deveremos seguir assim por toda a carreira. Chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo.
Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar aqui mais 4 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Lembrando que a minha correntinha já está contando como um ponto baixo. Venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um aumento. Vamos novamente trabalhar 5 pontos baixos para poder obter, então, um aumento. 3, 4, 5 e um aumento. Nós vamos seguir dessa forma por toda essa carreira, chegando aqui no final, vamos fechar com um ponto baixíssimo na nossa primeira correntinha. Depois, nós vamos trabalhar mantendo ponto sobre ponto até alcançarmos 11 carreiras. Claro, contando depois dessa carreira aqui, que trabalhamos o aumento, tá? Então, se você contar da carreira de início, que é essa primeira aqui que trabalhamos em ponto baixo, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, com mais 11 carreiras, você ficará no total de 18 carreiras, tá? Se você for contar do início aqui. Vamos trabalhar nossas carreiras, sempre fechando na nossa correntinha com um ponto baixíssimo, iniciando a próxima carreira com uma correntinha, tá certo? Feito então aqui, pessoal, nossas 11 carreiras mantendo ponto sobre ponto, essa parte aqui, tanto das nossas 11 carreiras, tanto a parte dos aumentos, você vai seguir igualzinho, tanto para fazer a cabecinha, quanto para fazer a parte do corpinho. Então, o que vai modificar da parte da cabecinha do corpinho será agora, que é a parte da diminuição. Então, aqui eu vou fazer primeiro a parte de diminuição do meu corpinho, ok? Então, nós vamos seguir da seguinte forma. Vamos trabalhar uma carreira com diminuição e uma carreira mantendo ponto sobre ponto, que é para poder formar ali o pescocinho do nosso guaxinim, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou trabalhar aqui uma correntinha, representando meu primeiro ponto baixo. Venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo aqui, também um ponto baixo. Então, ficamos aqui no total de 5 pontos baixos. Agora sim, vamos trabalhar uma diminuição. Então, eu venho aqui na alcinha do meu ponto baixo, ó. Pego ela. Vou para o próximo, pego na próxima alcinha. Eu puxo aqui meu fio e trabalho aqui um ponto baixo. Dessa forma, eu trabalho a minha diminuição, deixando um acabamento ainda melhor na minha peça. Então, vamos lá novamente, ó. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos novamente, então eu venho aqui no meu próximo ponto e vou fazer aqui a minha diminuição. Puxo meu fio e trabalho um ponto baixo. Então, nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, trabalhando 5 pontos baixos com uma diminuição no próximo ponto. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo e a sua próxima carreira será mantendo os pontos sobre ponto, tá? Essa próxima carreira você não vai trabalhar aumento e nem diminuições. Feita então nossa carreira, pessoal, uma carreira aqui da diminuição e uma carreira mantendo ponto sobre ponto, próxima carreira será com diminuições. Então, nós vamos subir aqui uma correntinha, representando o meu primeiro ponto baixo. E eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo ponto, novamente, um ponto baixo. Então, nós ficamos aqui no total de 4 pontos baixos. No meu próximo ponto, eu trabalho uma diminuição. Então, veja que diminuímos o intervalo aqui para poder fazer a nossa diminuição. Então, eu faço, ó, 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e, novamente, uma diminuição. Seguiremos dessa forma por toda a carreira, tá? A cada 4 pontos baixos, você vai trabalhar uma diminuição.
feche na sua primeira correntinha com ponto baixíssimo e depois sua próxima carreira será mantendo ponto sobre ponto. Para a nossa próxima carreira, iremos subir uma correntinha e vamos trabalhar aqui agora a carreira novamente em diminuição. Lembrando que eu trabalhei aquela carreira com diminuição e depois eu trabalhei uma carreira mantendo ponto sobre ponto. Então, nessa carreira aqui agora, será novamente as diminuições. Então, venho aqui, ó, e trabalho 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos novamente, ó. 1, 2, 3. E uma diminuição. Vamos trabalhar essa carreira dessa forma, trabalhando 3 pontos baixos com uma diminuição. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com ponto baixíssimo e a sua próxima carreira será mantendo ponto sobre ponto. Última carreira com diminuições, nós vamos subir aqui então uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Então, teremos aqui 2 pontos baixos. Eu venho no meu próximo ponto e trabalho uma diminuição. Vamos novamente, trabalho 2 pontos baixos. E depois uma diminuição. Nós vamos seguir dessa forma por toda a carreira, chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo e depois você deverá trabalhar mais uma carreira em pontos baixos. E aí sim você já pode arrematar o seu fio. Então, pessoal, aqui eu já tenho a parte da minha cabecinha e do meu corpinho pronto. Como eu falei para vocês, a única coisa que vai modificar é a parte da diminuição aqui do nosso trabalho. A parte do corpinho, nós vamos trabalhar uma carreira de diminuição e uma carreira mantendo ponto sobre ponto, até termos 2 pontos para uma diminuição e depois eu trabalhei aqui a minha carreira mantendo ponto sobre ponto. Já na nossa cabecinha, pessoal, que eu tenho aqui pronta também, tá? Na hora que você chegar na sua 11ª carreira mantendo ponto sobre ponto, você já vai passar aqui para a parte da diminuição, tá? E você vai vir diminuindo 5 pontos baixos, 5 pontos para fazer a sua primeira diminuição. 5 pontos e uma diminuição. Próxima carreira, 4 pontos baixos, uma diminuição, 4 pontos baixos e uma diminuição. Próxima carreira, 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. E a nossa última carreira será 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição, para poder ficar com a mesma quantidade de ponto, tanto a cabecinha como o pescocinho, para na hora que a gente for fazer a nossa união, a gente poder vir pegando tanto num ponto na cabecinha, quanto no ponto do corpinho, e não sobrar e nem faltar os nossos pontos, tá certo? Então, como eu disse para vocês, tanto a cabecinha quanto o corpinho será iniciada da mesma forma. O que vai modificar será a parte do final das diminuição. Então, aqui eu já tenho as minhas 2 pecinhas prontas. Vamos para as nossas próximas peças. Aqui, pessoal, agora eu vou dar início à parte do bracinho e das perninhas do nosso amigurumi, tá? Nós vamos tecer, pessoal, aqui o início da mesma forma, tanto o bracinho quanto para a perninha. O que vai diferenciar de um para o outro será a quantidade de pontos que nós vamos manter depois que trabalharmos aqui a diminuição. Mas isso eu vou falar durante o vídeo, tá certo? Aqui no início eu iniciei com a cor preta, porém para ficar melhor a visibilidade de vocês, eu vou estar gravando com a cor cinza. Porém eu vou estar falando também na parte onde você vai trocar do preto para o cinza, tá certo? Então, novamente explicando, eu vou iniciar com a minha cor cinza, porém vocês devem iniciar com a cor preta, ok? Então, vamos lá, ó, eu vou trabalhar aqui 3 correntinhas e vou fechar na minha primeira correntinha aqui com ponto baixíssimo. Vou fechar o meu trabalho e vou subir uma correntinha que estará representando o meu primeiro ponto baixo. Aqui dentro dessa correntinha, eu vou trabalhar mais 5 pontos baixos, ficando no total de 6 pontos baixos. Então, eu tenho 2, 3, 4
e 5. Venho aqui na minha primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar aumento em todos os nossos pontos. Então, eu vou subir uma correntinha e nesse mesmo ponto de base aqui que eu tenho da minha carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo. No meu próximo ponto, vou trabalhar 2 pontos baixos. E vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, ficando no total de 12 pontos baixos. Esse processo a gente irá fazer nas nossas 4 patinhas, tá? Essa parte de início. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto com aumento, eu venho aqui na minha correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira de aumento, eu vou subir uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um aumento. Nessa carreira, nós vamos intercalar a cada um ponto baixo para o nosso ponto de base. No nosso próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento. Seguindo assim até o final da minha carreira. Chegando ao final, fecho na minha correntinha com ponto baixíssimo. Última carreira de aumento e também, pessoal, será a nossa última carreira com a cor preta, tá? Então, aqui eu estou com a cor cinza, mas vocês estarão com a cor preta, ok? Então, vamos lá, subiremos uma correntinha, venho no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Para o próximo ponto é que eu vou trabalhar o meu aumento. Então, nós vamos intercalar dessa forma, a cada 2 pontos baixos, eu trabalho o meu aumento. Vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, iremos ficar nessa última carreira com um total de 24 pontos baixos, tá certo? Então, só lembrando que essa é a última carreira com a cor preta e nós vamos passar para a cor cinza. Porém, aqui no meu trabalho, eu vou manter com a minha mesma cor, tá? Aqui agora, nós vamos iniciar trabalhando 2 carreiras, onde nós vamos manter ponto sobre ponto. No seu caso, você vai estar iniciando com a sua cor cinza. Então, o ideal é você pegar nessa alcinha aqui de trás do seu ponto, ó. Ao invés de entrar no ponto baixo, como você vai estar trocando a sua cor, você inicia pegando dentro aqui do ponto baixo, ó. Então, você vai trabalhar 2 carreiras, sendo essa e mais uma na cor cinza aí, né? Mantendo ponto sobre ponto. Ficará dessa forma, pessoal. Como nós estamos trocando a cor da linha, você sempre pega na parte de trás, porque se você entrar no seu ponto, ele vai ficar aparente a mudança de cor. Então, aqui nesse caso, para ficar um acabamento bem melhor, você deve entrar na parte de trás, como eu mostrei para vocês. Nós vamos trabalhar aqui, então, 2 carreiras de ponto baixo, mantendo ponto sobre ponto. Então, cada uma dessas carreiras terá no total de 24 pontos baixos. Feito aqui, então, as nossas 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto, nós vamos trabalhar a primeira carreira com diminuição. Então, vou subir aqui uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo apenas. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar a minha diminuição. Venho para o próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, eu trabalho a minha diminuição. Então, nós vamos seguir assim por toda a carreira. A cada 2 pontos baixos, eu trabalho a minha diminuição. Chegando aqui no final, feche a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira com diminuição, nós iremos subir uma correntinha e eu já vou vir aqui no meu próximo ponto e trabalhar uma diminuição. Então, vamos lá, ó, um ponto baixo e uma diminuição.
Seguiremos essa forma por toda a nossa carreira, chegando aqui no final, você fecha na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Então, pessoal, depois de fazer essa última carreira aqui de diminuição, que é a cada um ponto baixo, uma diminuição, nós vamos passar a manter os nossos pontos baixos, que será para ficar à altura aí, tanto do bracinho quanto da perninha. Então, para os bracinhos, depois dessa carreira de diminuição, a nossa última carreira aqui de diminuição, você vai contar 10 carreiras mantendo ponto sobre ponto. Então, 2 pecinhas você terá que fazer dessa mesma forma. Fazer a carreira de diminuição, que é igual está aqui no vídeo, e depois trabalhar 10 carreiras mantendo ponto sobre ponto. Para a parte da minha perninha, pessoal, nós vamos trabalhar apenas 7 carreiras. Então, depois da última carreira em diminuição, vamos subir trabalhando 7 carreiras em ponto baixo, sempre deixando, pessoal, um pedaço de fio para trabalharmos depois a nossa costura. Então, você vai trabalhar 2 bracinhos e 2 perninhas da mesma forma, tá? Bem, pessoal, vamos dar início então aqui à parte da nossa orelhinha, tá certo? Aqui eu já tenho uma finalizada e eu vou fazer uma juntamente com vocês. Então, nós vamos iniciar aqui com 3 correntinhas e nós vamos fechar na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Iremos subir uma correntinha que vai estar representando meu primeiro ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, ficamos aqui no total de 6 pontos baixos, já contando a minha primeira correntinha de início, tá? Aqui, para poder formar essa parte que forma um biquinho aqui da nossa orelhinha, nós temos que agora, a próxima carreira, manter ponto sobre ponto, sem fazer aumentos e sem fazer diminuição, tá? Então, essa parte aqui é um pouquinho mais difícil, então você só precisa achar um meio aí para poder segurar o seu trabalho, para ficar certinho, tá? Então, nós vamos apenas trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui eu tenho uma correntinha. Vou no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. 4, 5, 6. Então, fiz aqui os meus 6 pontos baixos, um para cada um dos meus pontos de base. E agora, eu vou fechar aqui a minha carreira na minha primeira correntinha aqui de início, ó. Então, fecho ela com um ponto baixíssimo. E ela vai ter formado aí, então, pessoal, esse biquinho que eu falei pra vocês, tá? Que é pra fazer a pontinha aqui da minha orelhinha. A nossa próxima carreira agora, a partir de diante, nós vamos trabalhar intercalando os nossos aumentos. Então, eu vou iniciar aqui com uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um aumento. No meu próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto baixo. No próximo, eu vou trabalhar um aumento. No próximo ponto, nós vamos trabalhar um ponto baixo apenas. E no próximo, eu trabalho o meu aumento. Esse é o nosso último ponto da carreira. Veja que teremos 3 aumentos nessa carreira. Cheguei aqui na minha correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Para a minha próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto de base e vou trabalhar apenas um ponto baixo. Então, aqui agora, o nosso aumento será a cada 2 pontos baixos, eu vou trabalhar, então, o meu aumento. Então, venho, faço 1, 2 e um aumento. E um aumento. Então, será sempre 2 pontos baixos para ter o meu aumento. E sempre será aumentado 3 pontinhos por carreira, tá? Fazendo dessa forma. Então, cheguei aqui no final,
eu fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir uma correntinha, nós vamos trabalhar aqui mais 2 pontos baixos. E no meu próximo ponto, eu trabalho um aumento. Então, nós vamos seguir dessa maneira por toda a nossa carreira. A cada 3 pontos baixos, eu trabalho um aumento. Chegando aqui no final, feche na sua correntinha com um ponto baixíssimo. Para a nossa última carreira de aumento, eu vou trabalhar aqui uma correntinha, vou trabalhar mais 3 pontos baixos. Lembrando que a minha correntinha está representando um ponto baixo. Então, teremos aqui o nosso intervalo de 4 pontos baixos para poder obter aqui o meu aumento. Então, essa carreira será trabalhada dessa forma, a cada 4 pontos baixos, nós trabalhamos um aumento. Depois de finalizar essa carreira de aumento, nós vamos aqui, pessoal, trabalhar mais 2 carreiras, tá? Trabalhando um ponto baixo sobre o ponto de base. Então, serão 2 carreiras, após aqui minha carreira aqui que eu tenho, ó, que está com aumento, tá vendo? Depois eu tenho aqui as minhas 2 carreiras mantendo ponto sobre ponto. Depois de finalizar, então, pessoal, a nossa carreira aqui de aumentos, ó, que aqui eu tenho 4 pontos baixos e um aumento. Nós vamos trabalhar a próxima carreira mantendo ponto sobre ponto, tá? Apenas uma carreira, porque essa última carreira aqui que temos a nossa orelhinha, nós vamos dar uma pequena fechadinha nela. Então, nós vamos trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição, só para que ela dê uma leve fechadinha, tá certo? Então, só repetindo, depois de você finalizar aquela carreira de aumento, que era 4 pontos baixos para um aumento, nós vamos trabalhar uma carreira mantendo ponto sobre ponto e a última carreira que será com 4 pontos baixos e uma diminuição. Lembrando que é necessário deixar um pedaço de fio para trabalhar a sua costura. Aqui agora, pessoal, nós vamos fazer esse detalhe que temos aqui em preto da nossa orelhinha, tá? Porém, eu vou seguir aqui no vídeo com a cor cinza para que fique mais fácil a visibilidade de vocês, tá certo? Mas vocês deverão fazer com a cor preta, porque é o detalhe da nossa orelhinha. E ele é bem simples de fazer. Nós vamos iniciar fazendo 2 correntinhas. E aqui é a minha primeira correntinha que estará representando um ponto baixo. Então, eu venho aqui na minha primeira correntinha e trabalho um ponto baixo. Então, essa primeira carreira, ela vai formar também aqui um biquinho. Então, ela tem 2 pontos baixos. Então, aqui agora, ó, eu vou virar já o meu trabalho e vou subir uma correntinha. E nesse mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um ponto baixo, fazendo um aumento. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar aqui naquela correntinha da carreira anterior e vou trabalhar também 2 pontos baixos. Então, nessa segunda carreira, ficamos no total de 4 pontos baixos. Vamos aqui virar o nosso trabalho. Eu vou subir uma correntinha e venho no mesmo ponto de base e trabalho mais um ponto baixo. Então, trabalhei aqui um aumento. Iremos trabalhar nos pontos do meio um ponto baixo para cada um dos meus pontos de base. E aqui na ponta, eu vou trabalhar 2 pontos baixos novamente. Então, nós sempre vamos trabalhar aumentos nas pontas. Vamos virar o nosso trabalho e iniciar a 4ª carreira. Então, eu subo uma correntinha e nesse primeiro ponto de base, eu trabalho mais um aumento, ó. Então, sempre tenho 2 pontos baixos no primeiro ponto. Mantenho ponto sobre ponto para cada um dos pontos de base do meio, até chegarmos no nosso último ponto baixo. Cheguei aqui no meu último ponto baixo e vou trabalhar o meu aumento. Então, aqui nós temos 4 carreiras com os aumentos, tá? Então, se a gente for contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. Esses 8 pontos baixos, para essa próxima carreira, nós vamos manter um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Então, nem no início e nem no final,
eu vou trabalhar aumentos. Apenas vou trabalhar meus pontos sobre ponto. Cheguei aqui no final, você deverá novamente também, pessoal, deixar um pedaço de fio para trabalharmos a nossa costura. Você deverá fazer 2 pecinhas iguais a essa, na cor preta. Vamos aqui agora iniciar a parte do focinho. Então, eu vou trabalhar aqui 3 correntinhas novamente de início. Vou fechar na minha primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Iremos subir uma correntinha que vai representar meu primeiro ponto baixo. E aqui dentro dessa argolinha eu vou trabalhar agora mais 5 pontos baixos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E vou fechar aqui na minha correntinha com ponto baixíssimo. Para a nossa próxima carreira, nós vamos subir uma correntinha e eu vou trabalhar aumentos em todos os meus pontos de base. Então, nós vamos colocar aqui 2 pontos baixos para cada um desses pontinhos que temos aqui da carreira anterior. Vamos ficar aqui no total de 12 pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu fecho na minha correntinha com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos subir uma correntinha e eu venho aqui no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo com aumento. Então, a minha correntinha aqui, eu mantive ela sozinha, então nós vamos intercalar um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Então, vamos lá, ó. No próximo ponto, eu não trabalho aumento. No meu próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Nós vamos seguir dessa forma por toda a nossa carreira, chegando aqui no final, fecha a sua correntinha com um ponto baixíssimo. Essa carreira ficaremos no total de 18 pontos baixos. Para a nossa próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vou vir no meu próximo ponto e trabalhar um ponto baixo apenas. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, nós vamos intercalar dessa forma essa última carreira de aumentos. A cada 2 pontos baixos, eu trabalho o meu aumento. Vamos seguir dessa forma até chegar aqui no final da nossa carreira e fechar com um ponto baixíssimo. Depois você precisará fazer mais 2 carreiras, mantendo pontos sobre pontos. Depois de ter feito aqui, pessoal, a nossa carreira de aumento, eu trabalhei ponto sobre ponto por mais 2 carreiras, como eu havia falado. Sempre deixe aquele pedaço de fio para trabalhar depois a costura no seu ursinho, tá? Aqui depois a gente vai vir com o acabamento do nosso focinho. Bem, pessoal, vamos iniciar agora a parte do nosso olhinho. Veja que aqui, pessoal, nós temos o detalhe da nossa sobrancelha aqui, dessa parte do acabamento branco, que uma vai ficar para um lado e a outra para o outro. Mas a parte que iremos iniciar agora, que será a cor preta, você pode trabalhar tanto uma quanto a outra da mesma forma. O que vai diferenciar depois, e eu vou vir fazendo com vocês, será esse último acabamento aqui que nós vamos ter que diferenciar o lado direito do lado esquerdo, tá? Então, vamos iniciar aqui. Novamente, eu vou trabalhar com uma cor mais clara, tá? Para trabalhar na parte do preto, que aqui será a minha cor cinza, para ficar mais fácil a visibilidade para vocês. Então, vou iniciar aqui com 3 correntinhas e vou fechar na minha primeira correntinha com ponto baixíssimo novamente. Lembrando que essa parte aqui vocês vão estar trabalhando com a cor preta, tá? Nós vamos subir aqui uma correntinha e aqui dentro desse espaço nós vamos trabalhar mais 4 correntinhas. Então, eu tenho mais 4 pontos baixos, desculpa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 3 e 4. Então, temos 4 pontos baixos. Se contarmos a nossa correntinha, ficaremos um total de 5. E essas carreiras nós não vamos fechar, tá? Porque ela tem que formar o arco aqui do nosso olhinho, tá vendo? Então, vamos virar aqui o nosso trabalho
E eu vou iniciar aqui a minha próxima carreira fazendo uma correntinha e já vou trabalhar um aumento nesse mesmo ponto de base. Então, ficamos aqui no total de 2 pontos baixos. Próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo apenas. No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, vamos vir intercalando aqui esses aumentos, ó. Um ponto baixo e no último aqui, que é a minha correntinha, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Para a nossa próxima carreira, nós vamos iniciar trabalhando também com aumento. Então, eu vou subir aqui uma correntinha, venho no mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo, ficando com aumento. Vamos intercalar a cada 2 pontos baixos, eu vou trabalhar um aumento. Trabalho 2 pontos baixos e aqui eu trabalho o meu aumento. Veja que sobrou um pontinho aqui no final, então eu vou trabalhar dele apenas com um ponto baixo, tá? Porque aqui eu já trabalhei o meu aumento. Vamos virar essa pecinha e vou subir uma correntinha. Nesse mesmo ponto de base, agora sim eu faço o meu aumento. Vamos intercalar a cada 3 pontos baixos, eu vou trabalhar um aumento. Três pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no meu final, eu tenho 2 pontos baixos, um para cada um dos meus pontos de base. Aqui agora a gente já pode arrematar esse fio, tá? E deixar um pedaço para fazer a costura, quando a gente for costurar a parte da cor preta na nossa pecinha, já tenha o fio para fazer a costura. Então, essa parte aqui você pode deixar um pedaço de fio para a gente poder fazer essa costura. Você deverá fazer 2 pecinhas igual a essa. Aqui agora, pessoal, nós vamos fazer o acabamento da parte de cima aqui do meu olhinho, tá? Então, nós vamos fazer o acabamento tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo, tá certo? Então, nós vamos iniciar aqui o lado esquerdo. Então, eu vou pular aqui 2 primeiros pontos baixos que eu tenho aqui da minha carreira anterior. Vou vir no terceiro, posicionando aqui a última carreira, pessoal, de que nós trabalhamos aqui, que será na sua cor preta, virada para você o lado certo do trabalho, tá? Então, vamos vir aqui, ó, vou iniciar com uma correntinha. E eu vou trabalhar mais 2 pontos baixos, um para cada um dos pontos de base. No próximo ponto, eu já vou trabalhar um ponto meio alto com aumento. Então, será 2 pontos meio alto no mesmo ponto de base. Vamos aqui intercalar 3 pontos meio alto, um para cada um dos pontos de base. E no próximo ponto, você vai trabalhar novamente um aumento. Venho novamente trabalhando um ponto meio alto para cada um dos pontos de base, são 3 pontos de intervalo para poder ter um aumento, tá? Cheguei aqui no final, eu trabalho o meu aumento. Então, aqui é um lado do nosso trabalho. Então, chegando aqui no final, você já vai poder arrematar aqui o seu fio, tá? E cortar aí, deixando sempre um pedaço para poder fazer a sua costura. Então, esse aqui é o lado esquerdo. Então, nós pulamos 2 pontos de base e vamos trabalhando, ó, 1, 2, 3 ponto baixo, um ponto com aumento em meio ponto alto. 1, 2, 3 pontos meio alto, um aumento. 3 pontos meio alto e um aumento no último ponto, tá? Vamos iniciar agora o lado direito. Novamente, pessoal, eu já estou aqui com o meu lado certo virado para mim, tá? Então, aqui agora, nós vamos iniciar no primeiro ponto que nós temos aqui, tá? Nós vamos iniciar com 2 correntinhas, que vai estar representando o meu primeiro ponto meio alto. E nesse mesmo ponto de base, eu vou trabalhar um aumento. No meu próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto meio alto. Novamente, um ponto meio alto. Então, aqui é aquela parte dos intervalos em ponto meio alto, tá? Então, venho aqui e trabalho um aumento em meio ponto alto. Vamos novamente. 1,
2, 3. E um aumento em meio ponto alto. E aqui agora nós vamos trabalhar aqueles 3 pontos baixos que nós tínhamos iniciado do outro lado, ó. Então, finalizo aqui a minha carreira. Aqui eu já vou poder arrematar também o meu fio e deixar um pedaço de fio para fazer a costura da parte branca do meu olhinho, tá? Então, veja que aqui sobrou também meus 2 pontos. A diferença é que a gente inicia o lado direito do lado oposto da carreira, que foi do lado esquerdo. No esquerdo, nós iniciamos com os pontos baixos. Quando a gente vai fazer o lado direito, você inicia pelos meio ponto alto, tá? Vamos iniciar aqui agora a parte do nosso rabinho, e eu vou iniciar com a minha cor branca. Nós vamos trabalhar aqui 3 correntinhas, e eu venho aqui na minha primeira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Próxima carreira, nós vamos iniciar com uma correntinha e vamos trabalhar mais 5 pontos baixos dentro da nossa argolinha. Então, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, ficando aí no total de 6 pontos baixos, já contando a nossa correntinha aqui de início, tá? Aqui agora, pessoal, nós vamos intercalar o nosso aumento. Nós vamos trabalhar um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Então, eu inicio com um ponto sem aumento e no meu próximo pontinho aqui, eu vou trabalhar o meu aumento. Um ponto com aumento e um ponto sem aumento. Um ponto sem aumento e um ponto aqui com aumento. E já vamos fechar, então, a nossa carreira. A nossa correntinha, ó. Então, agora, a nossa próxima carreira será uma correntinha, venho no meu próximo ponto e trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento. Então, aqui agora, nós vamos intercalar. A cada 2 pontos baixos, eu trabalho um aumento. Chegando aqui no final, você já pode arrematar o seu fio na cor branca, pois daremos início à próxima carreira com a cor preta. Vamos iniciar agora a nossa próxima carreira já com a cor preta. Eu vou prender aqui meu fio com uma correntinha, que estará representando o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos ver no próximo ponto e eu vou trabalhar apenas um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho um ponto baixo apenas. E no meu próximo ponto é que eu vou trabalhar um aumento. Então, nessa carreira, nós vamos intercalar dessa forma. A cada 3 pontos baixos, eu vou trabalhar um aumento. Seguiremos assim por toda a carreira até chegar aqui no final e fecharmos com um ponto baixíssimo. A sua próxima carreira na cor preta será trabalhando a cada 4 pontos baixos, um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. E aí sim você pode arrematar o seu fio. Então, só repassando essa primeira carreira de pontos baixos na cor preta, você deverá trabalhar 3 pontos baixos para um aumento. Sua próxima carreira será 4 pontos baixos para obter um aumento. E aí você já pode arrematar o seu fio, porque vamos dar início à cor cinza.